Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta linda oportunidade de estar no programa Reflexão Bíblica. Queremos agradecer a Deus por este privilégio, ao nosso pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, por nos proporcionar esta oportunidade de estar transmitindo uma reflexão na Palavra de Deus para os ouvintes da Rede Brasil de Comunicação. Gostaríamos de convidar a todos para lermos um texto na Palavra de Deus, no livro de Salmos, o Salmo de número 119, o maior capítulo da Bíblia, Salmos 119. Nós vamos ler para a nossa reflexão o versículo de número 49. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Amém. Glória a Deus. O Salmo 119 tem vários hinos, que ali o servo de Deus está louvando a Deus, mas ele louva a palavra. Os amigos, os irmãos que estudam a palavra de Deus vão perceber que ele está louvando a Deus pela sua palavra. O Salmo 119 fala muito sobre a palavra de Deus, a lei, o mandamento de Deus, o estatuto de Deus. E aqui, quando chega no versículo lido, ele chega a dizer assim: lembra-te, lembra-te. E aqui toma uma forma de oração diante de Deus. E ele está dizendo a Deus: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. É importante neste momento dizer que queremos falar a respeito da lembrança de Deus. Mas Deus, ele não esquece de nada nem de ninguém. A Bíblia deixa tudo muito claro de que Deus não sofre de amnésia, de que Deus ele é onipresente, onipotente e ele é onisciente. Deus ele sabe de tudo. Deus não tem problemas com esquecimento. Na verdade, Deus ele tem tudo claro e patente aos seus olhos. Mas por que o salmista está dizendo então a Deus nesta oração: lembra-te da palavra dada ao teu servo? O verbo lembrar, quando se refere a Deus, este traz o sentido de prestar atenção, traz o sentido de agir de acordo com uma decisão divina já previamente estabelecida, ou traduzindo, cumpre com o que tu tens dito, o teu propósito, o teu plano. Entra em ação dentro do tempo com aquilo que tu determinaste na eternidade. Isso que significa lembrar quando se refere a Deus. Claro, quando se refere ao ser humano, é porque o ser humano é mesmo esquecido. O livro de Deuteronômio foi escrito com o propósito de que o povo de Israel não esqueça de Deus, não esqueça dos seus mandamentos. O ser humano tem a tendência do esquecimento, é tanto que o salmista, no mesmo salmista, no Salmo 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque todos nós, seres humanos, somos tendenciosos a esquecer as coisas, porém Deus não. Mas quando o verbo lembrar é usado em relação a Deus, é diferente do verbo lembrar usado em relação ao ser humano. Então, é dizer a Deus: Senhor, age no tempo com aquilo que tu já determinaste na eternidade. Isto é lembrar. Lembrar, no sentido divino, é quando Deus ele entra em ação no tempo, na história, na vida de alguém, e ele traz para a realidade diária, para a realidade da vida de alguém,
o seu propósito já designado desde a eternidade. Então é Deus entrando em ação. O lembrar para Deus é Deus agindo no tempo dentro de um propósito estabelecido por Ele na eternidade. Como já estamos esclarecendo para que ninguém pense que Deus se esquece. Deus jamais se esquece de nada. O verbo lembrar, quando se refere a Deus, se refere assim. É usado acerca de promessas do seu conserto e é seguido por uma ação para cumprir com seu propósito. Neste sentido, quando Deus se lembra, algumas coisas acontecem. Neste sentido, não é? Explicamos previamente na pequena introdução para que entendamos, não é, que o lembrar de Deus, a lembrança de Deus é diferente da lembrança humana e se refere ao seu agir dentro do tempo, dentro da esfera, dentro humana, dentro da história. Quando nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias expressões dizendo que Deus lembrou de alguém, e é bom porque traz para cada um de nós o sentido bíblico desta palavra lembrar, quando se trata de Deus. Meu amigo, meu irmão, telespectador da Rede Brasil e do programa Reflexão Bíblica, Deus, Ele jamais se esquece de alguém. Deus mesmo, Ele usou o profeta Isaías no capítulo 49, o versículo de número 15, e Isaías diz assim, usado por Deus: pode uma mãe esquecer-se do seu filho e aquela que amamenta esquecer do seu bebê de colo? E o profeta prossegue dizendo: todavia, ainda que isso aconteça, ou seja, ainda que a mãe esqueça do filho, o versículo diz: todavia, eu não me esquecerei de ti. Então saiba que Deus jamais esquece. Por isso que o lembrar traz o sentido da ação de Deus. No Gênesis, capítulo 8, primeiro livro da Bíblia, no versículo 1, está escrito assim: e lembrou-se Deus de Noé. Os leitores da Bíblia, eles sabem de que Deus enviou o dilúvio, ordenou a Noé que preparasse uma arca e estivesse apregoando, proclamando, avisando, despertando como um atalaia aos moradores da terra de que viria um grande dilúvio sobre a terra. E não creram na mensagem de Noé, só se salvou Noé e a sua família, os animais que ali entraram na arca, e tudo isso ocorre no capítulo 6 e 7 do livro do Gênesis. Mas quando chega no capítulo de número 8, no versículo 1, diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Deus se lembrou de Noé. O que significa isso? Deus estava esquecido de Noé? Não. Deus falou com Noé para ele preparar a arca. Deus mesmo foi quem enviou o dilúvio em cumprimento da palavra dita ao seu servo Noé. Deus mesmo fez as águas do dilúvio baixarem. Deus estava providenciando tudo para a vida de Noé. Mas essa expressão significa que Deus estava entrando em ação no tempo da vida de Noé, dentro daquele propósito eterno já estabelecido pelo próprio Deus. Quando Noé talvez imaginasse que, embora Deus houvesse mandado ele fazer tudo aquilo, e ele estava dentro da arca com a sua família e os animais, talvez ele pensasse: ficarei aqui para sempre, viverei aqui dentro de uma arca até morrer, tudo vai terminar aqui, a minha história vai terminar aqui. Mas a Bíblia diz: e lembrou-se Deus
de Noé. Quando Deus se lembra de alguém, baseado no texto de Noé, Deus, ele prossegue com o seu propósito, ele prossegue com a sua história, ele prossegue com o seu plano, ele prossegue com o seu projeto com o seu projeto de vida para alguém. Meu amigo, meu irmão, talvez você imagina ou imaginou que é o fim. Talvez alguém tenha até dito a você que é o fim, mas saiba de uma coisa: Deus ainda se lembra de alguém como se lembrou de Noé e dá prosseguimento aos seus planos para a vida desta pessoa. Você que está escutando o programa Reflexão Bíblica, talvez você já imaginou que é o fim da sua vida, mas eu quero lhe dizer que Deus está lembrado de você, como Ele lembrou de Noé, e Ele vai prosseguir com o plano dele na sua vida. Ele vai prosseguir cumprindo o propósito dele na sua vida. Mas nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos ver ainda no livro do Gênesis, no capítulo de número 19, o versículo de número 22, está escrito assim: E lembrou-se Deus de Abraão e retirou a Ló do meio da destruição. Veja que coisa linda. Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Deus já havia falado com Abraão. Se formos ver no capítulo 18 do Gênesis, versículos 23 ao 33, nós vemos uma oração que Abraão faz quando Deus revela que tem o plano de destruir Sodoma e Gomorra pela maldade, pelo pecado, pela abominação aos olhos de Deus. Abraão, ele intercede a Deus. Esta oração de Abraão me chama muito a atenção. Tem um momento que Abraão diz a Deus: Senhor, permita-me insistir com o meu clamor, com a minha intercessão, ainda que eu sou pó e cinza, dizia Abraão. E ele se chegou a Deus, orando, intercedendo. E por conta da intercessão de Abraão, Deus prometeu livrar a Ló, o sobrinho de Abraão, que ali vivia, e como Deus prometeu, Deus o fez. Deus já estava por mandar fogo do juízo, o fogo da justiça divina sobre aquelas cidades abomináveis, Sodoma e Gomorra. Mas o versículo diz: e lembrou-se Deus de Abraão. Então Deus entrou em ação por causa de Abraão. Deus agiu por causa de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus, Ele ainda cuida dos teus em resposta das tuas orações, em resposta do teu clamor, da tua intercessão. Ser um intercessor como Abraão está se tornando escasso nos dias de hoje, quando cada um, muitas vezes, só quer pedir para si, só quer orar buscando que Deus supra as suas necessidades, buscando que Deus resolva os seus problemas. Até a oração se torna antropocêntrica, ou seja, tendo o eu como centro, Deus os meus problemas, a minha situação, a minha vida, e cada vez mais difícil que haja intercessoras. Abraão, ele foi um intercessor. Ele não orou por ele porque ele não estava morando nas campinas, ali nas cidades, perto das cidades de Sodoma e Gomorra, mas ele orou por Ló. Ele foi um intercessor. E que Deus ajude, que você aprenda a arte da intercessão. Interceder é se colocar diante de Deus no lugar do outro. Quem é intercessor verdadeiramente sente a dor que o outro sente.
é capaz de sentir a enfermidade do outro como se fosse sua enfermidade, é capaz de sentir o problema do outro como se fosse seu problema, é capaz de sentir a tribulação do outro como se fosse sua tribulação. O intercessor, ele toma isto para si e leva diante de Deus, pedindo a Deus por outro. Ele esquece até dele mesmo, dos seus problemas, das suas necessidades, das suas angústias, das suas tribulações, porque ele se coloca diante de Deus para interceder. Abraão fez isso. E a oração de Abraão foi tão poderosa, a oração de Abraão foi tão eficaz, a oração de Abraão teve tanto efeito no coração do próprio Deus. E eu creio que quando Abraão se expressa dizendo: Senhor, permita-me falar contigo, ainda que sou pó e cinza, eu creio que moveu o coração do Pai, moveu o coração de Deus, a ponto de que, chegando o momento de destruir aquelas cidades pecadoras, Deus, a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Abraão. Que coisa linda! Deus já ia mandar o fogo do juízo, e Deus lembrou-se. Este verbo, mais uma vez, significa Deus entrando em ação no tempo, na vida, na história de alguém. E por lembrar-se Deus de Abraão, Deus tirou Ló do meio da destruição. Glória a Deus. A tua oração, o teu clamor, a tua intercessão tem um valor diante de Deus. E por causa dos Abraãos que Deus tem na terra, tem muita gente que são iguais, são os Lós da terra, mas que Deus está livrando, Deus está tirando do meio da destruição, em resposta ao clamor de um Abraão que é pó e cinza, mas que se coloca diante de Deus para interceder pelos seus semelhantes. Então, quando Deus lembra, entre parênteses, já explicamos o verbo lembrar em relação a Deus, ele prossegue com o seu propósito, como fez na vida de Noé. A segunda coisa que Deus faz, ele responde à oração, como fez na vida de Abraão. Agora nós vamos ainda no livro do Gênesis, no capítulo de número 30, o versículo de número 22. A palavra de Deus diz assim: e lembrou-se Deus de Raquel e lhe abriu a madre. Aqui nós vemos a história de Raquel. E o versículo diz: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Raquel é a mesma que chega próximo ao seu esposo em Gênesis capítulo 30, ao versículo 1, e diz uma expressão interessante ao esposo. Diz: dá-me filhos, senão eu morro. Mas o esposo disse: você deve pedir a Deus, porque Deus é quem abre a madre. Deus é quem faz a estéril ser mãe de filhos. Deus é quem faz frutificar. Deus é quem faz crescer. Deus é quem faz milagres, é quem abençoa. E Deus, a Bíblia diz que atendeu a Raquel e lembrou-se Deus de Raquel. Ou seja, Deus entrou em ação. Isso que significa? Não é que Deus estava esquecido dela, mas que Deus, neste exato momento, entrou em ação na vida de Raquel. Diz que ouviu a sua oração e abriu a sua madre. Quando Deus se lembra, no sentido que estamos falando neste momento, na reflexão bíblica, nesta oportunidade, ele prossegue com o seu propósito, como fez com Noé. Ele responde à oração, como fez com Abraão. Ele concede o desejo do coração do justo, como fez com Raquel, porque ela tinha o anelo, ela tinha o desejo de ter filhos, porque ela era estéril, mas Deus concedeu este desejo. Quando Deus lembra, ele concede o desejo do coração. O Salmo de número 37, a palavra de Deus diz no versículo 3, 4 e 5: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado.
Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando a pessoa se deleita em Deus, se alegra em Deus, se satisfaz em Deus, recebe plenitude de vida em Deus, recebe contentamento em Deus, então Deus realiza o desejo do seu coração. Mas entenda, primeiro vem deleita-te no Senhor. E aqui nos leva a crer que quem se deleita em Deus tem um coração que reflete o coração de Deus. O seu desejo vai refletir o desejo de Deus. O seu querer está dentro do querer de Deus. A sua vontade está dentro da vontade de Deus. E é por isso que Deus satisfaz o desejo do seu coração. E nós vemos que isto aconteceu com Raquel. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Mas tem um outro texto que queremos mencionar nesta oportunidade, falando deste tema, a lembrança de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, a parte B, diz assim: e o Senhor se lembrou dela. Quando nós vemos o contexto, se refere a Ana, outra mulher estéril, que clamou ao Pai, clamou a Deus, pedindo um filho, e Deus lhe deu. E quando Deus foi lhe dar o filho, a expressão diz: o Senhor se lembrou dela. Tem tradução que diz: o Senhor se lembrou de Ana. Outras traduções dizem: e Deus se lembrou de Ana. Quando Deus se lembrou dela, mais uma vez esclarecendo, não é que Deus estava esquecido dela. Este verbo significa: e entrou Deus em ação na vida de Ana. E Deus agiu para cumprir o seu propósito na vida de Ana. E Deus interviu para realizar o seu querer na história de Ana. E Deus, Ele entrou com providência na vida de Ana. E isso é o que significa: e lembrou-se Deus. Ela chorou amargamente, ela chorou tanto quando pediu a Deus, que o sacerdote Eli pensava que ela estava até embriagada, mas ela disse: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, está angustiada de alma, angustiada de espírito. E ele disse: seja a tua petição ouvida pelo Senhor. E sabe o que aconteceu? E lembrou-se Deus dela. E Deus se lembrou de Ana, lhe abriu a madre. E quando nós estudamos 1 Samuel, nós vamos ver naquele livro que este acontecimento se deu numa situação histórica de calamidade em Israel. Estava faltando liderança em Israel, estava faltando líderes em Israel levantados por Deus e corajosos, destemidos, ousados, que pudessem fazer a obra do Senhor naquele tempo difícil. Mas Deus abriu a madre de Ana também, lhe deu um filho chamado Samuel, que foi um grande líder na obra de Deus, um grande líder do Antigo Testamento. Quando Deus se lembra, no sentido que estamos falando, Ele prossegue com o seu propósito, como fez com Noé. Ele escuta a oração, responde o clamor, a intercessão, como fez com Abraão. Ele concede o desejo do coração, como fez com Raquel. Ele levanta líderes para o seu povo necessitado, como fez com Ana, porque Samuel foi a resposta de um clamor e foi levantado no tempo certo, na hora certa, e estava no lugar certo para liderar o povo de Israel naquele tempo. E nós vamos chegando à conclusão, mas tem algo mais que acontece quando Deus se lembra. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2, o servo de Deus, ele ora dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te
da misericórdia. Então, quando Deus se lembra da misericórdia em tempos difíceis, de calamidades, de dificuldades, Deus, Ele aviva a sua obra. Que possamos orar como Jeremias orou. Jeremias capítulo 15, versículo 15, Jeremias diz assim: lembra-te de mim, Senhor, e visita-me. Oh, glória a Deus! Quando ele está dizendo, fazendo esta oração, lembra-te de mim, ele está dizendo: Senhor, entra em ação na minha vida. Senhor, realiza o teu propósito, intervém na minha história, que tenha chegado o teu tempo, o tempo kairós, o tempo de Deus, para tu fazeres dentro do tempo o que tu determinaste já na eternidade. E ele dizia: lembra-te, Senhor, Deus não esquecerá do seu conserto, tudo está claro e patente diante dele, mas é necessário que Deus, Ele entre com providência, Ele haja e Ele vai agir no tempo certo. Meu amigo, meu irmão, telespectador, saiba de uma coisa: Deus não se esquece de ninguém, mas se Ele, quando a palavra diz que Ele lembrou de alguém, é porque Ele entrou para agir. E agora mesmo, enquanto você está escutando a programação da Rede Brasil, Deus pode se levantar e agir na tua vida, e efetuar o seu querer na tua vida, e cumprir o seu propósito na tua vida, e realizar o que Ele predeterminou para você. Deus entra no tempo, realizando o que Ele fez, o que Ele determinou na eternidade, e isso é o agir de Deus, é a lembrança de Deus, é quando Deus lembra de alguém. Nós vamos estar orando e queremos pedir que o amigo, o irmão, pode orar onde você estiver. Se você ainda não tomou a decisão mais importante da vida de receber Jesus como Salvador e Senhor da sua alma, você pode fazê-lo aí onde está. Depois procure a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves. O Templo Central está na Avenida Cruz Cabugá, número 29, em Santo Amaro, aqui em Recife. Mas você também pode procurar uma das nossas congregações próximo à sua casa, para que você conheça mais e mais de um Deus que não se esquece de ninguém, mas que lembra e atua no tempo e na hora certa. Oremos todos. Pai amado, nós te louvamos por compartilhar mais uma reflexão bíblica, Senhor. Esta mesma palavra possa chegar no coração, na mente de cada telespectador, e que o Senhor, como se lembrou de Noé, como lembrou de Abraão, de Raquel, de Ana, o Senhor possa lembrar de cada um dos nossos ouvintes. O Senhor possa agir na sua vida, interferir na sua vida, atuar na sua vida, cumprindo todo o teu plano e propósito e glorificando o teu nome, Senhor. Ajuda aqueles que estão enfermos, cura-os em nome de Jesus. Aqueles que estão tristes, alegra-os em tua presença. Aqueles que estão desnutridos espiritualmente, sejam alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. Aqueles que estão no deserto, recebam a água da vida como refrigério em seu interior. Assim nós pedimos e cremos em nome de Jesus, o nome que é para sempre, o nome que é sobre todos os nomes. Amém.